Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingo. Comigo no estúdio, Ana Cristina Vieira e também doutora Suzana Palma. Ela que é cardiologista e é diretora de mercado da Unimed Cuiabá. Hoje veio ao estúdio para falar um pouquinho sobre prevenção do diabetes, até porque a Unimed, né, doutora, tem um programa de prevenção, o programa Viver Bem. Dentro do programa Viver Bem tem o Aquarela da Saúde. E esse mês, dentro do Aquarela da Saúde, né, Ana? Sim. Está a prevenção do diabetes. Mas antes de falar desse assunto, né, Ana, a gente vai conhecer um pouquinho da história da doutora Suzana, que, para quem não sabe, vai passar o carnaval todinho dentro do hospital. E com grande felicidade, ela diz que adora passar o tempo dela no hospital. Por que será? Você esquece dos seus problemas, doutora? O hospital, ele é um ambiente maravilhoso. Quando a gente está dentro do hospital, todos os problemas desaparecem. Eu me sinto muito bem, revigorada e no meio ali trabalhando, exercitando a atividade médica, isso me dá uma sensação de gratificação imensa. Mas o que mais tem no hospital é problema. Desaparecem os seus, né? Desaparecem os meus. Mas os outros problemas, assim, quando a gente consegue solucionar, resolver... Trazer alívio para as pessoas. Trazer alívio é maravilhoso. Eu lembro ainda de quando eu vi o primeiro infarto tratado, né? Que na época aqui não se tinha o cateterismo. Era a época que nós fazíamos a medicação para tentar reverter a situação do infarto. E essa medicação, ela faz com que durante 1 hora de infusão, o traçado do eletrocardiograma, ele volta ao normal, o indivíduo desaparece a dor. E aquilo foi algo mais surpreendente que eu posso me lembrar de toda a minha formação acadêmica. Doutora, quando você percebeu que queria ser médica? Alguém da família é médico? Não. Ninguém da minha família. O que te despertou assim? Falou, nossa, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Antes de você responder, você criança, como era a Suzana criança? Pois é, eu criança... eu falava em tratar de doentes. Sério, desde pequeno? Sério, desde criança. Eu tinha um brinquedo que ainda tem, que era uma injeção. Então eu era extremamente inconveniente em casa, porque eu aplicava a injeção em todo mundo que fosse na minha casa. Chegou visita... Injeção, aquelas de água, né? E as visitas saíam todas molhadas. Nós morávamos aqui perto do Hospital Santa Helena. Você é cuiabana? Sou cuiabana. E na nossa região, próximo da minha casa, tinha uma técnica de enfermagem que atendia aquela população bastante carente que morava abaixo do Santa Helena. E ela atendia, tinham muitas pessoas que tinham feridas. Naquela época se falava muito em gangues de rua. Foi uma época assim que falava a gangue do Santa Helena, a gangue do CPA, a gangue do Araés. Aquele grupo de jovens, jovens, né? E que já estavam inseridos na marginalidade. Agora não tem gangue só na rua, né, doutor? Tem gangue para todo lado, né, gente? Todos inclusive os na lugares. política. Inclusive na política. E naquela época, essas crianças, elas se feriam, cortavam com faca, alguns com ferimentos de bala, e ela fazia curativos. Aos 9, 10 anos, eu acompanhava ela nesses curativos. A criançada ainda brincava na rua, naquela época. E você já era médica mirim? Meus pais achando que eu estava brincando. Eu estava acompanhando essa técnica de enfermagem, Dona Ednir, entendeu? Que faleceu recentemente.
E ela foi a pessoa que me ensinou a fazer curativos. Eu lembro que eu tinha uma tristeza muito grande quando os curativos, eu via que a ferida estava melhorando, porque já ia acabar os curativos. Ia receber alta, né? Ia receber alta. Eu acho, quando eu tinha 11 anos, eu vi o primeiro parto. 11 anos, doutora? 11 anos. Aos 12 anos, eu aparei a primeira criança. Quem fez esse parto? Nossa. Eu, porque a dona Ednir estava trabalhando. E Jura? aí, Procuraram ela? Era uma das filhas dela. Não acredito. Verdade. Eu fui e até ela chegar, a criança tinha nascido comigo. Você com 11 anos. 12. 12 anos. 12 anos. Era uma criança segurando a outra. Era uma criança segurando a outra, mas eu já tinha. Aí quando ela chegou, que ela como parteira, né? Porque ela era uma parteira, ela conseguiu tirar a placenta, mas a criança já estava ali comigo. Na sua mão. Já estava ali comigo. Não te deu um desespero? De jeito nenhum. Sério, doutora? Me Uma parecia serenidade para lidar com a situação. a coisa mais tranquila do mundo. Quando eu completei 13 anos, meus pais descobriram que eu já estava fazendo há horas. Mas né? foi aí que você decidiu não ser obstetra? Ai, olha, eu achava assim natural. Eu gostava eram dos ferimentos. E aí, quando meus pais descobriram isso, na visão do meu pai muito antigo, com todo o Formação, conteúdo né? dele, né, muito Cultural. conservador, me mandou pro convento. Doutora Suzana, você Verdade. foi pro convento. Fui Isso. pra... Essa história é muito boa. É foi verdade. para o convento. Fui. Eu estudava no Coração de Jesus. E eu estudava de manhã no Coração de Jesus. À tarde eu ficava solta. Foi o seu castigo por ter feito um parto. Papai falou assim, mas como, né? Uma menina, né? Não pode isso. Aí falou, conversou, orientou, fui pro convento. Vou te mandar pro convento porque lá as freiras não vão ter neném, você não vai fazer mais parto. É verdade, ele tinha essa ideia. E aí eu fui para Campo Grande. Lá nós temos o Missionário São José e o Colégio Dom Bosco. E eu fui transferida para lá. E aí, pela minha idade, eu era aspirante dentro da Ordem Salesiana. Com possibilidade de seguir vocação religiosa, de seguir carreira religiosa? De seguir carreira não religiosa. Não só para estudar, para ser freira. Para ser freira. E eu gostava, porque eu já tinha essa questão. Lá em Campo Grande, eu me senti no céu. Por quê? Porque lá tem o Hospital de Fogo Selvagem. Sim. E as irmãs tinham trabalho voluntário. Então tem leprosário. Muitas irmãs. Aí muitas continuaram os comunidades curativos. católicas. Aí eu pronto. me senti muito bem. Eu estava feliz ali porque ninguém segurava. Tinha todas as atividades, as aulas, né, os compromissos, os estudos. Mas eu tinha esse acesso com uma orientação muito boa, porque havia irmãs enfermeiras. Já estava lá nos seus 13 anos de idade. Já estava com 13, 14 anos. Quando aconteceu um reviravolta na minha família, meu irmão adoeceu e era uma doença muito grave e meu pai, de repente, viu que ele ia ficar sem nenhum filho. Então foi lá no convento, me tirou do convento e me trouxe. Vou para Cuiabá. Me trouxe para Cuiabá para ficar próximo da minha família. Nós estávamos passando por uma situação bastante difícil. Meu irmão faleceu. Jovem, bem jovem. E eu voltei para casa e continuei os estudos. Fiz o vestibular para medicina e passei. Na Federal. Na Federal. Universidade Federal, o curso mais concorrido, né? De toda a história da universidade. Foi uma coisa maravilhosa, sabe? E eu lembro do primeiro dia de aula, eu lembro o primeiro conteúdo dado na aula. A medicina requer isso, né? Amor pela assim, profissão, amor pelas pessoas, dedicação no estudo de pesquisa. É uma profissão que é envolvente, intensa. Intensa. E assim, não me Mas na hora arrependo. quando você começou a medicina, no primeiro ano, você não tinha curativo para fazer?
Não, mas eu tinha cadáver. As aulas de anatomia. Aí você estava no Então, era seu playground. Eu fui monitora de anatomia desde o início do curso. Então, quando chegavam cadáveres e que eram, antes de serem dados para o estudo, o cadáver precisava ser preparado. Então, eu já estava ali junto Você desde... já era assistente de preparação de cadáver? Eu já era assistente do técnico de anatomia. Voluntária? Voluntária. Depois o professor disse, Suzana, vai ter monitoria, vamos fazer. Um professor super criterioso, muito exigente. Todo mundo morria de medo dele. Foi um professor maravilhoso, que é o Dr. José Sabino, lá da Santa Casa. Foi assim uma das pessoas que influenciou muito na minha vida. Quais outros professores marcantes, assim, inspiradores? Todos foram assim fundamentais, mas eu lembro bastante do Sabino por conta de ter essa questão da anatomia. Eu lembro quando eu conheci o Dr. Herbert Monteiro, cardiologista, que deu a aula de cardiologia e na aula dele eu descobri que eu queria fazer cardiologia. E depois, por coincidência, eu conheci o Dr. Herbert Salerno, que são nomes semelhantes, mas já é um outro cardiologista, que mostrou o mundo do eletrocardiograma. E aquilo, para mim, era a coisa mais espetacular que teve. Então, nós temos, assim, eu acho que dentro da minha formação, Dr. Herbert Monteiro, Dr. Herbert Salerno e Dr. Luiz Scala, que foram fundamentais. Ana, eu já ouvi dizer assim, olha, eu tô com o coração na mão. A senhora já ficou literalmente com o coração na mão? Já fiquei assim, diante de momentos em que eu tive que fazer procedimentos pela primeira vez. O medo de prejudicar algum paciente. Eu lembro o nome do paciente. Eu lembro o paciente. E tudo que eu precisava fazer para a preservação da vida daquele paciente naquele momento. Eu lembro do primeiro óbito. Quando eu estava na faculdade, começaram a surgir os primeiros casos de AIDS no Brasil. E eu lembro do nosso primeiro caso de AIDS no Júlio Miller. Eu lembro do primeiro... Nossa, que memória incrível, doutora. Nossa, eu lembro do primeiro aidético que eu cuidei. Cuidou. Uma doença ainda tão nova e sem informação. Na época, sem informação, sem nada. As pessoas morriam de AIDS. Vamos registrar o Cazuza, né? O famoso Cazuza que Fred morreu. Mercury. Mas antes de Cazuza morrer, o Fred Mercury, morreram muitas pessoas sem nem saber o que era, né? Sem saber o que era. Como então, tratar, como cuidar, assim, o início do tratamento, sabe? Eu me lembro bastante disso. E os professores, nessa época, me marcou demais a infectologia do Hospital Júlio Miller. A infectologia... Que a doutora ainda continua, né? Continuo no hospital, agora já sou funcionária federal, né? Porque eu tive eu percorri, eu acho que o fluxo dentro da universidade. Eu fui aluna, eu fui residente, depois eu fiz mestrado, aí eu fui professora substituta, até sair o concurso para ser efetivada. Então, e dentro do hospital, ali enquanto funcionária federal e depois trabalhando em setores, em coordenações, até chegar à diretoria clínica do Hospital Júlio Miller. E o hospital faz um trabalho assim de guerreiros. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O hospital, ela até tem uma vez eu ouvi de um secretário de saúde
dizendo que o Júlio Miller, ele era realmente uma luz na escuridão de um grande número, de uma grande deficiência que se tem dentro do estado de Mato Grosso. É referência não só para Mato Grosso, mas a gente recebe lá no hospital doentes vindos de Rondônia, de outros estados, às vezes na fronteira do Mato Grosso do Sul, acabam vindo para cá, doentes que vêm de Tocantins, do Maranhão, todos acabam vindo no Júlio Miller, principalmente atraídos pela área da infectologia, que é excelência no Brasil. Doença tropical, doença infecto-contagiosa, como é atendido dentro do hospital universitário, não há. Não há. Eu sou, assim, apaixonada pelo Júlio Miller. E a gente volta no início da Sim. entrevista, né? Essa paixão pelo espaço de cuidado com a saúde, Sim. de cuidado com o ser humano. Eu apresentei um evento, doutora, sobre cirurgia oncológica. É uma médica, não me recordo o nome, de 90 anos. Ela foi até lá para fazer, ela foi pioneira nessa área oncológica. E ela me marcou muito a palestra dela. Ela atende ainda, não faz mais cirurgia, ela disse porque ela já não domina, né, a mão como antes, mas ela atende pacientes todos os dias. Sério? Ela acompanha as entrevistas e ela disse para os presentes e para os estudantes de medicina: se não gosta de gente, não faça medicina. Porque o que me faz acordar hoje, aos meus 90 anos, ir para o hospital para atender pessoas, é o meu amor por pessoas, por conversar, por ouvir as Sim. pessoas. O médico, ele lida com gente e gente com problema. Gente com problema. Gente com problema, famílias problemáticas. Quase um detetive, Porque o médico, né? Para investigar, afinal, qual a causa, como acontece a conexão. Na verdade, assim, a doença, ela vai acontecer, né? Doença é uma coisa extremamente democrática, infelizmente, né? Ela não Tá aí pra respeita todo nada, mundo, né? mas ela, assim, ela atinge rico, pobre, independente da raça, da etnia, da religião, das preferências. A pessoa, ela vai ter no curso da sua vida alguma intercorrência de saúde. Mas às vezes não é somente isso. A doença, ela é expressão de uma disfunção maior, que é uma disfunção familiar. E isso eclode quando vai para a organização de saúde. Quando ela chega no estabelecimento, vem ela, vem a família ao redor, ou a falta da família, que também é uma expressão, é um sintoma quando você não tem ninguém perto. Então, todas as dores, todas as carências e a fragilidade que a doença traz, ela traz também todo o conteúdo emocional da pessoa junto. Eu associo muito, doutora, a todo tipo de doença ao psicológico, ao emocional. Porque se o emocional da pessoa, se o psicológico está abalado, ele que desencadeia várias doenças. Penso assim. A área da psicologia, ela é rica de trabalhos que mostram doentes tratados, com famílias presentes, com religiosidade, pessoas com um conteúdo, uma estabilidade emocional maior, e famílias ausentes ou famílias conflituosas. Então, este doente, o mais equilibrado, ele recupera mais rápido. Você tem o apoio, né? E o regresso dele para a instituição da saúde é um regresso de acompanhamento, porque a família está presente, está ali junto. O outro, ele vai para casa, ele passa mal, ele volta de novo, porque não teve a retaguarda em casa. Geralmente associado à depressão, né, doutora? Geralmente associado até à depressão também. Porque quando um indivíduo adoece, expõe a sua capacidade máxima, que é a sua independência. Então, a doença, ela limita, ela fragiliza, ela, em algum momento, pelo período, o indivíduo vai ser dependente, ou dependente importante, né, aquele acamado para sua própria higiene, ou dependente de algumas coisas.
Então, eu já me vi em situações as mais diversas possíveis. Mas, doutora, quando você se formou, fez a pós, você estava com que idade? Eu me formei com 23 anos. Sobrou tempo para casar? Olha, eu fui casar muito tempo depois. Estudando tanto. Eu fui casar muito tempo depois. E meu casamento foi assim, eu achei que eu não ia casar. Por quê? Só Porque assim, se dedicando à profissão. Só da profissão e eu não casei. E aí, de repente, um dia, Teu pai tentou casar você com Jesus, não deu certo? Não deu certo. Aí depois... Ela casou com a medicina. Tava bem, assim, eu falei assim, não, eu acho que esse negócio de casamento não é pra mim, não vai dar certo. E muita gente falando, tem que casar com médico, porque quem não é médico não entende. E a mulher tem aquela coisa, né, porque querendo ou não, nós temos funções, algumas definidas. Não importa o que você seja, a casa é da mulher. É triste, não é justo. Você podia ter arrumado um marido cardíaco. Pois é. Não, mas não adianta. Homem, olha, é a realidade. O homem, ele não assume totalmente algumas coisas. É aquele ditado popular, Começou, filha pessoal, de mãe. aí, começou, Começou, mas é a realidade. O Clube da Luzinha A aqui, mulher elas estão que em tem que- duas, eu já vou ficar na tem que desvantagem. ter Me ajuda aí, vocês de casa, viu? múltiplas funções, a gente tem que estar de casa, de filho, a gente que se vire, as prioridades de vocês são sempre mais importantes do que as nossas, e a não gente tem adianta. que se virar. É triste. E aí eu escutava dos Escuta professores, a Suzana, você tem que casar com um médico, pelo menos, para te ajudar a entender essa sua vida corrida, de dar plantão e tal, não sei o que, tá. E aí eu fui para São Paulo, eu fui para o INCOR para fazer uma pós-graduação em arritmia. Porque aquela paixão que o professor Herbert Salerno me passou do amor ao eletrocardiograma, isso perdura até hoje. Eu olho um traçado de eletrocardiograma, eu não acho nada mais bonito Até suspira. que aquilo. Para mim é lindo. E aí eu fui fazer uma especialização em arritmias mesmo, no eletrocardiograma, aquilo é maravilhoso. E estava eu lá no INCOR quando eu encontrei o meu marido. Eu já Doutora estava... André, que estava lá também fazendo uma especialização, mas aí... André agora vai te entregar, André. Prepara Ele é aí. psicólogo, né, doutora? Fazendo em farmacovigilância. E aí, eu encontrei André casando. E André tinha saído do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo. Quando me encontrei com o André lá em São Paulo. E aí nós começamos. E tanto é que eu acho que a cidade inteira levou um susto. Falou assim, olha, de repente, Suzana, né? Voltou já casada. Já começamos assim, porque eu fiquei 1 ano e meio lá em São Paulo. Depois eu voltei para cá. André veio mais tarde. Eu quero saber quem foi que chegou em quem aí nessa história. Foi André. Foi André? André veio com uma desculpa que era para olhar o traçado do eletrocardiograma de uma tia dele. Aí pegou a mulher. Falou Entendeu? engraçado do Aí eletrocardiograma. falou do Ela não acha nada mais bonito do que o eletrocardiograma. Aí eu fui olhar o traçado. O olhinho dela até brilhou, Ana. brilhou. Que flor, Pronto. que nada, eletro. E é realmente assim. Depois ele veio, e papai super conservador, né? Porque aqui não tinha essa história, né? Hoje em dia a gente vê a liberdade que se tem, né? As pessoas, não, vamos ver se dá certo, né? Vamos morar junto. Vamos experimentar. Não, lá em Como é que casa... foi o discurso do seu pai com o André? Nossa, teve toda uma avaliação antes. E eu disse muito claramente para André, né? Eu venho de uma estrutura familiar muito boa, mas uma estrutura familiar difícil. Nós vamos ter que avaliar o seu Tradicional. eletrocardiograma, André. Vamos Pra ter ver que se você vai ver ser aprovado. o seu eletrocardiograma. Eu falei para ele, enquanto você não conquistar meu pai, Esquece. esquece. Nada feito. Casou comigo, tem que casar com o papai. E foi a coisa mais sábia, porque hoje a gente vê o seguinte, você casa
Você tem aquela ilusão, eu vou casar com uma pessoa. Não, casa com a família inteira. Casa com a família inteira. Então, é muito bom. Principalmente se for de cuiabanos. Principalmente se for de Cuiabano, porque todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que aprovar, todo mundo tem que saber. Então, nós tivemos noivados, tudo, casamos. A sua família também tem aquela tradição de morar tudo perto, tudo junto, tudo? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Vamos dizer assim, é tudo amontoado. Todo- Cuiabano gosta de montuar. Tudo vizinho. Todo na Sim, mesma rua, no mesmo O portão bairro. já dá E ali acesso a outra casa. é a realidade. E assim, essa cultura, ela é muito boa, sabe? Porque Só sabe que isso que nós estamos falando aqui serve também para quem vem de fora, né, Ana? Conhecer um pouco da cultura cuiabana. Isso que nós estamos contando aqui, a história da doutora, é a história da cultura cuiabana, né? Sim, sim. E isso daí até eu expliquei isso para André claramente. É algo assim que muitos homens não gostam que a gente fala, mas a estrutura familiar da cidade de Cuiabá, dessa região da Baixada Cuiabana, ela é uma estrutura matriarcal. Quem decide é a mulher. Tá vendo? Então, André veio da Se você cultura vai casar gaúcha. com uma cuiabana, fique sabendo que quem decide é a doutora. É a mulher. A mulher, ela A que mulher. manda em casa. É a mulher. E isso é histórico nosso. Pro bem e pro mal, né? Pra manipular e pra fazer o bem. Não, é histórico nosso, sabia? Porque a região de Cuiabá, ela ficou... Isso agora a gente está Só tem comemorando como os 300 anos. citar uma mulher de família cuiabana forte, assim, matriarcal, que representa bem isso? Olha, Mãe de Júlio Campos, Jaime Campos, por exemplo. Sim, Ah? sim. Dona Bem, Dona Bem. Dona Bem, tá aí, Rodrigues Palma, né, para nos falar. Dona Maria Miller. Maria Miller. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Dona Maria Miller. Quando eu me Fantástica. formei jornalista, Quem mais? das últimas entrevistas que ela deu foi pra mim. E foi incrível. Até esse vídeo foi finalista num prêmio em Brasília, porque ela contava de Cuiabá e como foi todo o casamento, estrutura familiar. Incrível, uma mulher inspiradora. Inspirador. Eu, atualmente, na nossa cultura agora, no nosso momento agora, eu cito a Adélia Mendonça, filha do historiador Rubens de Mendonça, da Academia Mãe Mato de Grossense, Mônica. mãe de Mônica. De Mônica. A Adélia é uma pessoa maravilhosa, mulher forte, E traz a família na rédea curta? cultura cuiabana Ai, aqui maravilhoso. da nossa região. Isso é muito importante, preservar essas tradições. E agora, com 300 anos, a gente tem que lembrar que 200 anos da nossa história foi isolado. Então, por que a mulher decide? Eu expliquei isso claramente. Marido na fazenda, mulher na cidade com os filhos. O filho, quando crescia, ia para o Rio de Janeiro estudar. Quem decidia a casa? A mulher. A mulher. E isso é cultural. Hoje, nós temos assim, eu recebi da minha mãe essa instrução. Agora, mesmo o homem não estando mais na fazenda hoje, porque as pessoas estão mais na cidade, Permanece. continua obedecendo. Permanece, é a mulher que decide. E a imprensa, a publicidade, o marketing já sabe disso. É a mulher que decide o que vai comprar, qual vai ser a geladeira, qual vai ser o fogão, qual vai ser o micro-ondas. É a mulher que decide que tipo de alimento que entra dentro de casa. É uma tendência nacional, né? Nacional. Mas aqui é mais forte. Aqui é mais. É a mulher que decide para onde vai viajar. Se vai comprar a casa, se vai comprar o carro, se vai vender. E da característica masculina, a característica masculina é essa. O homem, ele evita conflitos. O homem é inteligente, o homem finge, ele finge que a mulher manda, ele deixa ela mandar. Então ele deixa a mulher decidir, porque quem que aguenta as férias com a família emburrada? Não, então é a esposa que decide. Isso é um fato, E né? quem é hoje a doutora Suzana Palma dos 300 anos de Cuiabá? Não, nós somos representantes desta força feminina, mas principalmente também mostrando
a possibilidade que tem a mulher de se inserir dentro do mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Então, o cuidar, eu sempre falo, o cuidar ele é feminino, né? Então, nós, dentro da área da saúde, a mulher é a força motriz do trabalho na área da saúde. Não somente como médica, mas a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, terapeuta ocupacional, assistente social. Então, Ó, vocês viram aí que é um os homens, nós contingente- homens, viramos apenas os pacientes. é um contingente feminino que dá base muito grande. Mas nós também podemos transitar para a área administrativa. Então começam a surgir líderes dentro das empresas que tem a mulher, né, ali no cargo de direção e que vem desempenhando essas atividades com maestria, porque é a identidade feminina, é o perfil feminino que pode se unir, né, às competências masculinas e fazer com que o lugar de trabalho seja bom. Hoje eu estou na diretoria de mercado da Unimed Cuiabá. A Unimed Cuiabá, que é uma cooperativa da atividade médica, mas representa hoje uma das maiores empresas privadas do estado de Mato Grosso. Nós somos hoje a 5ª Unimed dentro do sistema Unimed no Brasil. Somos considerados uma Unimed de grande porte, temos um faturamento anual acima de 1 bilhão, este ano passado, aliás, 2017, 1 bilhão e 200 milhões, temos um resultado financeiro de 52 milhões de reais e nós estamos lá dentro trabalhando, compondo, junto com o nosso presidente, o Rubens, que é também, apesar de não ter nascido em Cuiabá, mas é cuiabano, porque já está aqui há mais de 35 anos. Então, está aqui, entende essa realidade cuiabana. Eu sempre lembro isso a ele, que no final das contas, né, a última palavra é feminina. Tá vendo, doutor Rubens? E estamos ali trabalhando e representando bem a mulher. E assim, se a gente olhar a Tem que composição... pedir benção, né, pra fazer qualquer coisa, é isso, né? Sim, Você entendeu, sim. né, Rubinho? Pede benção antes, viu? Isso. Não caça briga. Não caça briga, mas ele é maravilhoso. E hoje a realidade é essa, nós temos que começar a ver expressões dos mais diversos segmentos dentro das empresas, porque é essa harmonia que faz com que o negócio dê certo. Porque a mulher observa uma coisa, o homem observa outra. Eu vejo o quanto o Rubens ele é exato, direto, assertivo, e o quanto eu sou de contextualizar, de olhar o que está acontecendo, porque a mulher é uma antena, que o homem só fala de um assunto por vez. Nós somos capazes de falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Por isso que você já coloca aquela porta de banheiro masculino e feminino. Eu recebi, vocês receberam? Não. A identificação da porta masculina e feminina. Da masculina tá só assim, blá. E da mulher tá blá, 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 blá. Vamos pro intervalo? Intervalo comercial, Daqui a no pouco a gente próximo bloco a gente retorna ainda com a doutora Suzana para falar do Aquarela da Saúde, Aquarela da prevenção do diabetes. Esse mês a Unimed está fazendo forte a prevenção do diabetes. É isso, né, doutora? E com a gente voltando daqui a pouquinho. Até já. Let me love you old school. I know you will dig it. Let me take you downtown. Date night, I'll make it all about you. Everything that I do is to love you old school. Let me love you old school.
Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Ei, eu tenho um conselho pra te dar. Não vire meme neste carnaval. Se fantasiar de meme, vale. Boa. O que não vale é virar tema no carnaval do ano que vem. Presta atenção. Amor de carnaval não sobe a serra. Já a cerveja com estômago vazio, vixe, sobe rapidinho. Dance, pule, brinque. Mas não vire meme neste carnaval. Unimed Cuiabá. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Eu estou interrompendo aqui a Ana Cristina, porque no intervalo ela começou a fazer uma consulta com a doutora. Ela não resiste, ela não pode ver um médico que ela já quer fazer a consulta. Do que se tratava a consulta mesmo, doutora? Como é que é um nódulo? Mas, ó, uma coisa importante que eu vou falar pra você, que está em casa. Eu tinha o hábito de ir no médico, fazia os exames e raramente voltava para apresentar. Porque eu mesma achava que eu entendia tudo que estava escrito. Aí eu fiz recentemente, já quero deixar aqui para quem está em casa, para que faça exame preventivo, porque a Unimed fala muito em prevenção. Fiz a mamografia e fiz a ultrassonografia. Muito inspirado aquela bateria de entrevistas que a gente fez ao longo do ano. Falei, resolução de 2018 é cuidar da minha saúde, fazer os preventivos todos. Ótimo. Acabar com o sedentarismo, inspiração Unimed. E aí, eu explicando para a doutora, e o Eduardo me interrompeu, que deu um nódulo, né, no seio direito, e aí o grau 3, que aí eu... E aí eu tava aqui trocando ideia com a doutora. Depois você continua essa consulta. Continuar. Mais era importante para quem está em casa. Diabetes? Cuide, faça os exames. Tive diabetes gestacional. Mas tá, então vamos falar de diabetes agora, né, doutora? Aquarela da Saúde é um projeto Unimed, né, que trata de prevenção. Este mês a Unimed está divulgando muito fortemente a prevenção do diabetes. A doutora estava dizendo números pra gente aqui, oficiais, que na opinião dela e de muitos profissionais do Brasil, são números muito tímidos, comparados com a realidade, né, doutora? Nós temos uma estimativa de 7 milhões de diabéticos. No Brasil? No Brasil. Esse é um número que nós sabemos que não é exatamente a verdade. Porque de onde vêm os números, né? Quando nós pegamos a DataSUS, nós verificamos que esse número, ele advém das codificações do atendimento que a pessoa passa com o seu médico. E o médico codifica esse atendimento e o somatório deu um número de 7 milhões, assim como nós temos aproximadamente quase 5 milhões de doentes coronarianos. Mas assim, no caso do diabetes, como o diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, ela não é, por exemplo, algo que dá apenas em alguma região do corpo. Não. O diabetes, ele exerce o seu papel patológico em todas as células do corpo. Então, nós temos manifestações diversas. Quando chega no rim, que é a nefropatia diabética. Quando chega no olho, nós temos retinopatia diabética. Mas ele também pode causar infarto, pode causar derrames, pode causar doenças nos nervos periféricos ou pode até, em alguns graus bem avançados, causar uma determinada manifestação como sendo uma demência. Então, às vezes, dentro do atendimento é colocado doença no rim, problema ocular, e aí não é classificado como diabetes. Então, quando não entra na estatística. Não entra na estatística. Ou seja, esse número que é expressivo de 7 milhões, a gente não, de alguma maneira, não desmerece ele, mas esse número não representa a realidade. Até porque,
quando o diabetes começa a manifestar sintomas, a doença ela já teve um curso imenso assintomático. Então, o diabetes é algo que você descobre através dos sintomas, sim. Mas antes desses sintomas se manifestarem, ali já houve 5, 10 anos em que a doença estava começando e que atitudes, ações poderiam mudar o curso evolutivo da doença. Doutor, um exame de sangue afere. Um exame de exame sangue simples. é fundamental. A dosagem da glicose no sangue é fundamental, porque a partir dessa dosagem e do número que der no resultado, que nós vamos poder verificar em que faixa o indivíduo está. Às vezes, ele ainda está na fase do pré-diabetes. É que nós temos dois tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes o adquirido, né? Tipo 2. Tipo 2. Qual é o mais perigoso? O tipo 1 ou o tipo 2? Os dois têm o mesmo perigo? Os dois são perigosos. Só para vocês entenderem, vou contar uma história, doutora. Sim. Eu tenho uma neta que nós descobrimos ela diabetes tipo 1 com 10 meses de idade. Ela foi para UTI, quase entrou em convulsão, foi uma loucura. 10 meses de idade. E no final do ano agora nós passamos o Natal em família, nas Chapada dos Guimarães, na casa da minha irmã. E veio vários familiares meus de outros estados e veio junto com um primo meu a namorada dele. Essa namorada dele também diabetes tipo 1. E ela estava contando que descobriu o diabetes com 12 anos de idade. Na mesma época que ela descobriu, uma amiga dela também descobriu que tinha o tipo 1. As duas nessa faixa de 12, 13 anos. Ela começou a se tratar, a se cuidar, e existe uma restrição gigantesca para quem tem diabetes tipo 1, e essa amiga dela não aceitou A doença. não aceitou a doença de forma alguma, não fazia os tratamentos, enfim. Ela me contou que 2 anos após de descobrirem, a amiga faleceu Nossa. pelo não tratamento. Tamanho é o perigo do diabetes. E hoje nós temos pessoas que têm o diabetes, sabem que tem e levam uma vida desregrada, né, doutora? Sim. Para você observar, antes a gente nem tinha tanta preocupação com isso na infância. Mas os casos do diabetes tipo 1, extremamente grave, com manifestações às vezes tardias, porque com 12 anos, por exemplo, já está tarde. E às vezes você tem que tomar o cuidado no seu filho, na sua família, de identificar isso. Crianças com glicoses alteradas, com pressão alta e que você não descobre porque não faz o exame, não faz o acompanhamento médico devido. Então, nós temos no diabetes, o diabetes tipo 1, que ele é uma alteração que já é uma alteração genética, normalmente está ali na família mesmo. Nós temos o diabetes Mas tipo 2. dá para descobrir o tipo 1 sem ter sintomas, sem ele ter se manifestado, para saber se a pessoa vai ter um... Porque normal, por exemplo, no caso da sua neta, 10 meses, ela não manifestava. Mas às vezes a criança já está no hábito, com 3, 4 anos, ela já tem fome excessiva, ela já é uma criança que não desenvolve, que não cresce, que é magra, entendeu? Que é sede toda hora, que urina toda hora. Então, às vezes passa desapercebido dos pais isso, mas precisa ir atrás para verificar o que é que está acontecendo, né? Com essa criança que é diferente dos outros, é um pouco diferente. Sim, mas eu digo assim... Antes de saber, ela antes de ver os sintomas. Ela não tem esses sintomas, não tem... Mas através do exame periódico que a criança tem que fazer, tem como descobrir. Vamos descobrir se ela tem... Se ela já está com a glicose alterada. Doutora, e as pessoas não têm o costume de levar a criança em médico, a não ser que a criança esteja reclamando de alguma coisa. De alguma coisa. Né? A prevenção na criança é muito rara, né? Poucas muito rara. famílias têm o costume de fazer preventivo em criança. A pediatria, ela tem um programa nacional
de acompanhamento do desenvolvimento da criança. Então, e as curvas, as tabelas, todos os pais recebem, né? Que é um cartão de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, através disso, se os pais estiverem dentro desse acompanhamento e desenvolvimento, não somente nos programas, nas campanhas de vacinação, mas sim levar a criança ao médico, ou então os pais acham, mas ela não tem nada, ela não reclama de nada, tá bem, tá brincando, tá tudo bem. Não é bem assim, tem que ir atrás. Às vezes ela tem um diabetes ali, ou às vezes ela tem uma pressão alta, que não se manifesta, né? Ou já tem E algo. quando o pai ou mãe tem pressão alta ou diabetes, a atenção tem que ser mais ainda Tem que redobrada. ser mais, porque aí nesses casos nós temos a predisposição familiar, que já deve ser mapeada nas crianças. E a diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que é aquele que aparece já com o indivíduo adulto, já acima dos seus 40 anos, ou o diabetes gestacional, que acontece durante a gestação. Que a Ana teve, inclusive. Né? Então, isso são manifestações que esses indivíduos vão ter que estar mapeados sempre. A vida toda. A vida toda. Olhando o exame de sangue e olhando o exame de urina também. Porque na urina a gente já detecta a perda de substâncias que fazem com que nós suspeitemos que haja caso de distúrbios metabólicos, como o diabetes. Um simples hemograma resolve esse E monitoramento? um simples exame de urina. Hemograma Hemograma e glicose. urina. Doutora, e aí com esse trabalho... Dentro do hemograma e um de glicose. E a urina. E a urina. São 3 exames. 3 exames. Rapidinho. E doutora, a pessoa está em dúvida, está assistindo o programa, aí na Unimed, lá, tem como ter toda essa orientação? Tem. Nós, percebendo essa necessidade, mas é todo o sistema de saúde, né, faz essa detecção, porque o diabetes não tratado, as complicações elas são terríveis, são muito graves, são complicações que limitam demais a vida das pessoas, e em função disso, a Unimed, participando de toda a ação nacional para o enfoque dessas doenças crônicas, faz a proposta de atender o cliente Unimed, levar a ele esse conhecimento, incentivar a buscar o médico para saber se é diabético ou não. E nos casos em que a pessoa é diabética, ela conseguir controlar a sua situação com o uso correto de medicamentos ou casos que precisam da insulina. E essas pessoas, mesmo com o uso do remédio, o diabético, o remédio isoladamente não resolve. Porque há necessidade que a pessoa se engaje em várias manifestações para promover a sua saúde. Então, ela precisa fazer o exercício, ela precisa controlar a alimentação, e o diabético, ele é chamado a entender o que são os alimentos, mais do que uma pessoa que não é diabética. E doutora, eu tive diabetes gestacional e só com acompanhamento médico, mas com a reeducação alimentar, eu consegui equilibrar sem necessidade de tomar medicação, insulina, só com a reeducação alimentar, rigorosa, né, prática de exercício físico. Então, é possível sim, quando a pessoa tem acesso à informação, mudar a sua vida e ter saúde e conviver com a diabetes, muitas vezes não deixar que a glicose suba no sangue. Sim. Depois você traz seu exame pra eu dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom. Porque essa mulher no come carro. demais, eu não entendo como é que a diabetes dela não tá alterada. Davi é o parceiro da Ana nas externas. Come demais, né, Davi? Demais. Muito. Não, mas eu aprendi a fazer as trocas inteligentes. Aprendeu? Isso. Aprendi. É porque a pessoa com diagnóstico de diabetes, ela é chamada a entender os grupos alimentares, as classificações, as calorias, as taxas glicêmicas. Então, tudo isso, o indivíduo ele tem que se comprometer. Às vezes o paciente nos fala assim, mas eu não posso ter uma vida normal?
pode e deve ter uma vida normal. Mas a vida normal passa no diabético longe das coisas anormais da vida. Tá? Então, tudo dentro do equilíbrio nos é permitido. Porque com a diabetes gestacional eu vi o quanto é rígido. Sim. E aí, para que ela não voltasse, não se manifestasse, mudei algumas coisas. Doutora, a Unimed tem hoje mais de 200 mil vidas no guarda-chuva Sim. da Unimed Cuiabá. Por exemplo, nesse período agora, a Unimed faz uma comunicação específica para esses usuários do plano? Para os clientes do plano Unimed. Você faz uma comunicação, manda um e-mail, ó, esse mês estamos com a campanha do diabetes, tá? Previna, Sim, assim, e assado. convidamos aos clientes a irem em busca... Não é só para os clientes que vão em consultório. Não. A todos Toda a os comunidade clientes Unimed. para ir ao médico, fazer a sua avaliação, e o colega médico também recebe essa nossa orientação da Aquarela da Saúde. Então, hoje é o mês do diabetes. Esse colega, ele é lembrado para que ele nos encaminhe também o seu paciente para adentrar o nosso grupo, que tem desde a acolhida, desde grupos ali aonde são doenças crônicos, né, onde os grupos, as pessoas trocam as experiências, são chamados a participar do nosso programa de controle de peso, do nosso programa de viver bem na terceira idade, para os casos que estão na terceira idade, são chamados à prática de atividades físicas, são encaminhados, às vezes, não é só atividade física, mas a necessidade de fisioterapia, e são orientados fundamentalmente com relação ao seu hábito alimentar. Então, esta campanha toda, ela visa lembrar que para você, cliente, para você, colega médico, que nós temos esta área dentro do prédio da Unimed Fácil, que não é somente para aqueles que têm o plano da Unimed Fácil, mas para todos aqueles que têm planos de saúde da Unimed, para estarem ali presentes. E para quem não tem plano, doutora, a Unimed faz esse tipo de ação. Faz. Nós estamos fazendo agora. A doutora está aqui, tirou um tempo dela para vir aqui, que o tempo dela é bastante corrido, para vir fazer essas explicações, principalmente porque hoje nós temos muitas famílias, doutora, que com essa crise que nós estamos há 3 anos, perderam o plano de saúde, pais, mães ficaram desempregados. Geralmente, hoje, a grande maioria dos planos de saúde, as pessoas têm ligados à empresa. Né? Então, quando uma pessoa perde o emprego, ela acaba perdendo também o plano de saúde. Mas não é o fim do mundo, porque as pessoas podem fazer prevenção por si mesmas. Elas podem adotar práticas saudáveis na vida dela, da família, o pai, a mãe, instruir os filhos, entendeu? Hoje nós temos internet, todo mundo tem acesso à internet. Fácil, então as pessoas podem pesquisar sobre os assuntos também. E o diabetes, repito, é uma doença que mata. Sim, né, doutora? Nós montamos agora um grupo dentro do Parque Mãe Bonifácia. Nós estamos vamos reformar aquela área de equipamentos fixos para a atividade física de modulação do corpo, né? Porque são atividades que de estrutura física segmentada, ou é perna ou braço, mas enfim, para dar definição, forma e força. Mas nós também temos agora um grupo ali dentro do parque fazendo orientação diária, não somente de diabetes, mas também de outras coisas. Para todos que Nossa, passam por ali. maravilha isso. Por que a Aquarela da Saúde é importante? Uma das coisas que a gente mais observa é que se a gente não estiver falando diariamente, insistindo, as pessoas esquecem. Assim, é dessa maneira que a gente vê doentes que passaram por uma internação longa, prolongada, problemas sérios e que caem na roda da vida e aí começam a se preocupar. Naturalmente,
com luz, água, mensalidade de escola, né? Questões relacionadas aos impostos, né? Nós vamos ver agora imposto de renda, IPVA, IPTU, que fazem parte do nosso cotidiano, né? Da manutenção da nossa vida, da nossa estrutura, da nossa casa. Nós preocupamos com telhado, com reformas, enfim, com tudo. Mas essa preocupação diária, exaustiva com o trabalho, acaba nos absorvendo tanto que nós esquecemos de do nós. maior patrimônio. Do maior patrimônio Do maior que é a patrimônio. vida. Outro dia eu ouvi a história, eu até falei aqui, né, Ana? Se você ganhar um cavalo que custa $1 milhão, você vai cuidar dele? Ah, claro, vou dar o melhor espaço para ele ficar, vou dar banho nele, vou dar a melhor ração, né? Por que você não faz isso com você? Quanto Sim. vale o seu corpo, né? O seu maior patrimônio. É o seu maior patrimônio. E às E a gente vezes esquece, né, fica, doutora? fica naquilo, eu vou no médico na semana que vem. Ah, não, esta semana eu vejo muita gente falando isso. Agora não é hora de ir no médico. Eu tenho que resolver IPTU, eu tenho que resolver Mas IPVA. se tiver um barulhinho no carro, ele corre na oficina. Vai, Tem um vai, barulhinho não. aqui no meu carro, tá Não, rangendo eu aqui. vou resolver. Hã? Não é, Ana? Ou se tem festa, compra o convite para passaporte para folia. Sim. E Falar em folia, a doutora Suzana vai passar o carnaval No hospital. no hospital. E ó, falei, e ela já sorriu. Ela já sorriu, porque ela adora trabalhar, né, doutora? Adoro, Tá no adoro. hospital, acabaram os Adoro, seus problemas. adoro, adoro. E você vai cuidar dos outros. Eu, durante muito tempo, eu lembro com saudade da época que eu fazia pronto atendimento. Era maravilhoso. E essa época é uma época que você pega muitas pessoas em abuso, né? Em abuso ou de bebida, ou até mesmo de alimentação, abuso de substâncias... Drogas, né? Psicoativas. E isso daí é muito ruim. E a pessoa passa mal, chega no pronto atendimento. Eu adorava atender essas pessoas, porque é a oportunidade de você fazer a diferença na vida delas. Cuidar e conscientizá-las. E rir um Sim. pouco também, né, doutora? Chega aquele cara que dormiu dentro da garrafa, em coma alcoólica. Você tem que rir um pouco também, né? Pra pessoa olha, chegar na situação eu- dessa. E lembrando que a lei mudou. Quem for pego dirigindo Não, agora não tem fiança. Não tem, não. Vai pra cadeia. A legislação Tome cuidado. apertou. Por conta às vezes, se você está se permitindo os excessos, é ruim, é ruim. É muito triste quando você vê alguém que não valoriza a vida. Mas é mais complicado quando você, não valorizando a sua vida, compromete a vida dos outros. Quantos a reportagem está aí mostrando Tá aí o quantas caso do vidas. cidadão lá do Rio de Janeiro, que ele é epilético, é isso? Estava dirigindo, teve um Uma ataque e crise. matou várias pessoas atropeladas e, Sim. enfim, não está preocupado com a vida dele e ainda colocou a vida dos outros em risco. Mas assim, casos de alcoolismo e direção não combinam de jeito nenhum. Então, o abuso de bebida alcoólica é uma realidade gravíssima na nossa sociedade. E principalmente para quem é diabético, né? Principalmente para quem é diabético. Por quê? As pessoas esquecem que a bebida alcoólica tem altíssimo teor de glicose. Tem gente que toma um remédio para diabetes e bebe, né? E acha que tá... Sim. Porque a cerveja faz bem pro rim. Não é Ana, isso. nosso bebe, tempo né? se esgotou, temos que ir embora. Então vamos embora que eu continuo a minha consulta agora, quando terminar Tá o vendo, programa. pessoal? Vou Tá deixar a vendo? doutora aqui, hoje Doutora, domingo mais de algum recado carnaval. para passar para quem está em casa? Vá ao seu médico. E pelo amor de Deus, se você tem interesse de aprender, aprenda. Mas aquilo que você pesquisar na internet, discuta com o seu médico. Porque às vezes a pessoa vai na internet, descobre os sintomas, até consegue identificar os seus sintomas e acha que por si só pode tratar. E não Muitas é vezes assim. toma até medicação, né, doutora? Toma até É medicação. muito sério. Você pode até pesquisar Dr. Google, né? Mas Não assuma os riscos. os riscos, porque a consequência ela Pode ser fatal. Ela pode ser fatal, limitar a sua vida, envolver sua família
comprometer sua força produtiva. Eu que tenho óticas, a gente pega constantemente receitas que o paciente é diabético e às vezes no dia que ele vai fazer o exame, está alterado o diabetes deles, dá alterado o exame, aí Sim. o grau fica errado, é uma confusão fazer óculos para diabético, doutora. Sim. Aliás, vou dar um recado aqui, Óticas Paris Vision, tem uma no Goiabeiras e uma no Pantanal. E temos também as Óticas Bambu Brasil. Que viu, tem lá pessoal? no Varza Grande Shopping. Pensou em óculos, pense em mim, viu, pessoal? Eu vou mandar Doutora, um beijo pros meus beijo. parceiros. Eu tenho que mandar um beijo. Mandar beijo pra Ana Castrilon, minha maquiadora, voltou. Você percebeu, Essa né? tá mais bonitinha hoje, Você então, viu que é eu tô isso? mais bonitinha, tá É vendo? verdade. A minha maquiadora voltou depois de sofrer bullying do Eduardo aqui no programa por vários dias. Ela voltou, então um beijo pra Ana Castrilon, pra Analva Justino do La Provence, pra Regina do La Provence, pra Bendita Benedita, que é a loja que me veste, pra Kate Caterine, que eu até mostrei pra doutora, meus brincos, meu anel, semijoias, o endereço Esse do anel Instagram aqui, tá aqui. Maravilhoso, é né? presente? Não, você tem que devolver. Maravilhoso. Você tem que devolver ele. Eu então. tenho, é que Só- são você tantos. só usa de... Eu tenho vários Ah? que ela me cede pra usar, e claro que eu ganho presente, mas é difícil pra eu escolher, então você podia me dar de presente. Que Deixa eu tal? ver quanto custa esse aqui, Não, peraí. depois Tem você vê. etiqueta aqui, A não? gente, mulheres, não conta valores pros homens assim Isso tudo, mesmo. né? Você conta em partes. Tipo, 4 de tanto, você põe pra metade, você vai dando um jeito de conseguir. Mulher é assim. Então, um beijo para minhas parceiras Obrigado, maravilhosas. doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. Você de Obrigada. casa, obrigado pela audiência, paciência e companhia e até a semana que vem, viu? Tchau, tchau. Até lá e vamos pular carnaval agora. Não, vamos pro Vambora. hospital. Ah, eu vou pro hospital. carnaval. Tchau, pessoal. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.